Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, bom dia. Declaro aberta a presente audiência e agradeço a presença dos representantes da Secretaria da Saúde. Minha saudação de maneira especial àqueles que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais, dentre eles os senhores vereadores. Nesta audiência, os expositores farão uma apresentação a respeito das ações da área da saúde no primeiro quadrimestre de 2020. Agradeço os componentes dessa mesa, senhor Dr. André Spadaro, secretário municipal de saúde, senhora Valéria Lopes Manduca Ferreira, secretária adjunta de saúde, Bruno Seicin, assessor de gabinete. Essa audiência terá duração máxima de 90 minutos, portanto, iremos até 10h30. Devido às medidas de prevenção ao contágio do coronavírus adotada neste momento de pandemia, o acesso às dependências da casa foi limitado apenas aos expositores. Estamos ao vivo pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão, site e Facebook da Câmara. Portanto, a participação dos senhores vereadores e da sociedade está assegurada de maneira remota. Gostaria de aproveitar e pedir a colaboração de todos na manutenção da ordem para que os trabalhos transcorram bem e sem desviar o foco da audiência. Conforme já divulgado, no momento do debate, a interação com o público será por meio de mensagem pelo WhatsApp 1499-610-1981. Se porventura algumas pessoas desejarem enviar algum documento para embasar a pergunta, deverá fazer no momento enviando arquivo por WhatsApp ou por e-mail tv@câmarabotucatu.sp.gov.br. Servidores da casa irão monitorar o recebimento das perguntas, as quais serão repassadas aos expositores ao vivo e a resposta será dada da mesma maneira durante a audiência. Neste momento, passo a palavra ao secretário de Saúde, Dr. André Gasparini Spadaro, para suas considerações iniciais, e a seguir, a secretária adjunta Valéria Lopes Manduca Ferreira fará a apresentação da gestão da área da saúde no período de janeiro a abril de 2020. Com a palavra, o nosso querido secretário, Dr. André Spadaro. Bom dia, vereador Carreira. Bom dia a todos os vereadores que nos acompanham online. Então, hoje, pela primeira vez, uma prestação de contas atípica, né? Remota, em home office, infelizmente, em função do período aí que vivemos da pandemia. Mas o importante é que a gente traga sempre, encontre mecanismos e ferramentas, e a Câmara nos tem auxiliado muito nisso, em especial hoje, para que a gente possa levar todas as informações referentes à prestação de contas da Secretaria de Saúde com bastante transparência. Então, já para que a gente inicie os trabalhos, então já peço à secretária Valéria para que faça então a leitura da prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020. Bom dia, vereador Carreira, bom dia, doutor André, bom dia, Bruno, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Faremos, então, a leitura da prestação de contas do primeiro quadrimestre da Secretaria Municipal de Saúde do ano de 2020. Então, começando, receitas e impostos de transferências constitucionais legais. No primeiro quadrimestre, as transferências e receitas municipais, R$ 26.525.441,63, estaduais, R$ 53.305.688,03. Do recurso federal, R$ 21.000
21.642.391,15, perfazendo o total de R$ 101.473.520,81. Com relação ainda a essas receitas e transferências, do total dos recursos municipais, R$ 26.525.441,63, IPTU, são R$ 11.382.287,33, Imposto de Renda na Fonte, R$ 2.817.704,87, ITBI, R$ 2.307.117,13, ISS, R$ 10.18.332,30. Dos recursos estaduais, o total de R$ 53.305.688,03, cota parte ICMS, R$ 31.315.403,22, cota parte IPVA, R$ 21.771.725,74, cota parte IPI, R$ 218.559,07. Do recurso federal que nós recebemos, o total de R$ 21.642.391,15, cota parte FPM, Fundo de Participação dos Municípios, R$ 21.510.426,18, cota parte ITR, R$ 131.964,97, perfazendo o total de R$ 101.473.520,81. Esse gráfico mostra os recursos de repasses e transferências que o município recebe. Na sequência ainda, das receitas destinadas à saúde, recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde, então fundo a fundo federal, são um total de R$ 6.336.640,75, dos quais atenção básica, R$ 3.470.561,51, assistência farmacêutica, R$ 285.669,16, média e alta complexidade, R$ 2.135.726,68, vigilância em saúde, R$ 444.683,40, para ações do Covid-19, R$ 856.357,92. Do recurso estadual, R$ 1.408.560, dos quais, para equipamentos de oxigênio-terapia domiciliar, R$ 150 mil, para a contratação de médicos PJ, pessoa jurídica, R$ 100 mil, e para o Covid, R$ 1.158.560. Repasses de investimento, que é para o término da reforma da Unidade Básica de Saúde do São Lúcio, R$ 119.640. Aplicações desses recursos, R$ 23.799,03, perfazendo o total de receitas recebidas do Fundo Nacional e do Fundo Estadual de Saúde, o total de R$ 8.744.997,70. Detalhamento das despesas. Com folha de pagamentos e encargos, no primeiro quadrimestre, R$ 4.700.851,82. Com material de consumo, R$ 2.640.838,99. Com material de distribuição gratuita, R$ 2.129.929,95. Serviço de terceiro, pessoa física,
R$ 57.995,42. Serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$ 2.551.350,56. Contrato de gestão, R$ 13.015.712,62. Convênios, R$ 6.182.687,94. Com fomentos, R$ 305.468,76. Não tivemos nada de indenização e restituição. Outras despesas correntes, R$ 354.593,03. E com investimentos, R$ 13.040. No total, R$ 31.952.469,09. No detalhamento das despesas, percebe-se que o contrato de gestão é o maior consumo, em seguida vem a folha de pagamento e os convênios. Ainda no detalhamento das despesas paga por bloco de financiamento, na gestão do SUS, com recursos próprios, R$ 415.294,44. Transferências do SUS, não tivemos nada. Na atenção básica, recursos próprios, R$ 19.018.242,24. Nas transferências do SUS, R$ 3.427.907,71. Na média e alta complexidade, com recursos próprios, R$ 3.408.235,07. Nas transferências do SUS, R$ 2.754.210,95. Na vigilância em saúde, com recursos próprios, R$ 869.658,89. Nas transferências do SUS, R$ 86.123,62. Na assistência farmacêutica, com recursos próprios, R$ 1.971.836,17. Nas transferências do SUS, R$ 960. No total geral, com recursos próprios, R$ 25.683.266,81. Transferências do SUS, R$ 6.269.202,28. Detalhamento das despesas pagas por bloco no ano de 2020. Na atenção básica, com recursos próprios, o valor maior na atenção básica e também na transferência do SUS, na média e alta, fica um pouco maior. Seguindo no detalhamento das despesas, para material de consumo. Então, o que são materiais de consumo? Combustíveis e lubrificantes, no primeiro quadrimestre, R$ 113.793,80. Com manutenção de veículos, R$ 44.189,60. Programa Leite e Saúde, R$ 48.460,08. Manutenção predial, R$ 5.292,05. Expediente e limpeza, R$ 877.093,86. Enfermagem, fraldas e medicamentos, R$ 1.263.551,67. Material odontológico, R$ 168.171,11. Com alimentação, R$ 76.126,66. Outros materiais de consumo, R$ 44.160,16. Total geral, R$ 2.640.838,99. No detalhamento das despesas pagas com material de distribuição gratuita, medicamentos e insumos, R$ 2.097.721,85. Suplementos alimentares, R$ 32.208,10.
Total, R$ 2.129.929,95. Detalhamento das despesas pagas, os serviços de terceiro pessoa jurídica. Contrato de auxiliar de regulação, R$ 56.750,01. Serviço de oftalmologia complementar, R$ 24.860,83. Contrato de equipe de manutenção, R$ 204.000. Estagiários do Centro de Integração CIEE, R$ 68.373,47. Contrato aluguel residência terapêutica, R$ 6.484,80. Contrato de aluguel de impressoras para todas as unidades e os serviços de saúde, R$ 27.133,38. Equipe de limpeza, R$ 31.782,99. Contrato de links de internet, R$ 3.916. Gastos com telefone, R$ 64.279,82. Gastos com água e esgoto, R$ 85.873,56. Gastos com energia elétrica, R$ 144.744,04. Gastos com conta adiantamento, R$ 19.755,36. Controle do lixo hospitalar, R$ 2.645,18. Laudos dos exames de raio-x, R$ 11.321,07. Contrato de equipamentos de software de informática, R$ 2.837. Exames de ecocardiograma, R$ 11.874. Correio, empresa brasileira de Correios, né, R$ 2.531,02. Serviços terceiro, elétricos, chaveiros, entre outros, R$ 20.189,92. Gastos com propaganda e publicidade, R$ 10.094,80. Gastos com manutenção de veículos, R$ 16.365,20. Contratação de serviços médicos, pessoa jurídica, né? R$ 531.838,31. Contrato de ultrassonografia de mama e obstétrica e mamografia, R$ 113.013,62. Contrato Vale Alimentação, R$ 646.676,51. Contrato Controle de Acesso, R$ 21.218,42. Exames de ultrassom, que são outros, de abdômen, transvaginal e entre outros, R$ 50.114,25. O rádio do SAMU, R$ 23.400. Contrato de exame de endoscopia, R$ 29.700. Software de pronto eletrônico, R$ 7.950. Locação de computadores Lynx e Outbit, R$ 142.875. Manutenção de equipamentos de odonto, R$ 600. Manutenção de câmara de vacina, R$ 7.154. System Way Informática, R$ 4.977,60. Telefone móvel, R$ 7.366,96. Sistema do município de produção de informações, Sistema Crescer, R$ 102.600. Contrato de manutenção de equipamento de odonto, R$ 3.390. Manutenção de equipamentos de enfermagem, R$ 17.400. E contrato de manutenção de linha branca, que são geladeiras, máquinas e lavar, entre outros, R$ 25.263,44, perfazendo o total de R$ 2.551.350,56. Serviços de terceiro pessoa física. Contrato de aluguel da unidade do Sereste, R$ 7.920.
Contrato de aluguel, posto Santa Maria, R$ 7.136,40. Contrato de aluguel da Residência Terapêutica 3, R$ 5.700. Contrato de aluguel da Unidade da Alvorada da Barra, R$ 539,02. Aluguel da Residência Terapêutica 1, R$ 6.400. Aluguel da Unidade do CAPES AD, R$ 13.500. Aluguel da unidade que está o São Lúcio, né, a Unidade de Saúde do São Lúcio, R$ 16.800. Perfazendo o total, então, de serviço terceiro pessoa física, R$ 57.995,42. Com despesas pagas com fomentos. O asilo Casa Pia, R$ 21.564. O teste da orelhinha com a APAP, R$ 12.864,84. Equitação com a APAP, R$ 4.811,68. Fisioterapia na APAP, R$ 129.025,32. APAI, R$ 50.666,64. Tratamento de doentes químicos no Instituto RUAC, R$ 32.000. Casa de Repouso, Associação Bom Samaritano, R$ 8.840. Centro de Convivência do Idoso Aconchego, R$ 25.696,28. Ato 6, R$ 20.000. Total de fomentos, R$ 305.468,76. Contrato Gestão de Convênios. Fundação Beneficente Pirangi, R$ 13.015.712,62. Pronto Socorro Adulto e Infantil com a FAMESP, R$ 3.600.000. Centro de Saúde Escola, R$ 2.052.687,94. E FAMESP, aquisição dos testes Covid, R$ 530.000, perfazendo o total de R$ 19.198.400,56. Não tivemos nenhuma despesa com indenizações e restituições. Outras despesas correntes. Obrigações tributárias e contributivas, R$ 10,00, INSS. Outros auxílios financeiros, que é para o programa Mais Médicos, que é o apoio da Prefeitura ao programa Mais Médicos, R$ 27.200. Aporte para cobertura de déficit, R$ 323.095,06. E serviço de tecnologia da informação, R$ 4.287,97. Perfazendo o total de R$ 354.593,03. Investimentos para equipamentos e materiais permanentes, R$ 13.040. Então, despesas pagas pela Secretaria da Saúde, com despesas correntes, o total de R$ 31.939.429,09 foram para pessoal e encargos, R$ 4.700.851,82, e para as outras despesas correntes já mencionadas, R$ 27.238.577,27. Com despesas e capitais, total de R$ 13.040, foram para investimentos, o total de R$ 13.040. Total, então, gastos de despesas com a Secretaria Municipal de Saúde, R$ 31.952.469,09. Com receitas e despesas. Receitas de impostos, de acordo com a Lei Complementar 141 de 2012, o total de R$ 101.473,520. R$ 101.473.520,81. Total de despesas com saúde, R$ 31.952.469,09. Com recursos próprios, R$
R$24.956.819,27. Recursos próprios Covid, R$726.447,54. E transferências do SUS, R$6.269.202,28. Porcentagem aplicada na saúde, com recursos próprios, do total da receita de impostos, de acordo com a Lei 141, R$101.473.520,81, com as despesas somadas somente dos recursos próprios, R$24.956.819,27. A porcentagem aplicada de recurso próprio na saúde foi o total de 24,59%. No acompanhamento dos últimos 5 anos, então, no ano de 2015, o total de receita foi, no ano inteiro, de R$216.641.441,51. As despesas, R$52.825.821,15. A porcentagem aplicada foi de 24,31% na saúde. No ano de 2016, receita de impostos, R$222.267.673,22. Despesas, R$49.956.161,84, 22,48% de aplicação. No ano de 2017, receitas, R$230.524.101,39. Despesas, R$61.721.372,40. Aplicação na saúde de 26,78%. No ano de 2018, receita, R$237.373.777,09. Nas despesas, R$110.110.725,06, percentual de 27,43% aplicados na saúde. No ano de 2019, receitas, R$278.447.838,51. Despesas, R$63.820.989,79, percentual de 22,92% aplicado na saúde. Ainda dando continuidade, faremos agora a apresentação da prestação de contas, que é referente ao Covid-19 e ao decreto emergencial quando houve aquela chuva no município. Essas prestações de contas estarão sendo feitas separadamente. A porcentagem dos recursos aplicados na saúde é o cálculo do recurso próprio do Tesouro dividido pelo total de receitas de impostos. Aplicações de recursos na saúde. Total, recurso de impostos municipal, R$101.473.520,81. As despesas do Tesouro, recursos do Tesouro, R$24.956.819,27. Recurso próprio utilizado para a Covid-19, R$699.155,86. Recursos próprios utilizados no decreto emergencial diante daquela chuva que houve em fevereiro, R$27.291,68. Recursos recebidos do SUS estadual e federal, total de R$6.269.202,28. O total geral das despesas, R$31.952.469,09. A porcentagem dos recursos próprios, 24,59%.
Recursos destinados à saúde. Recurso federal, R$ 6.336.640,75. Na atenção básica, R$ 3.470.561,51. Assistência farmacêutica, R$ 285.669,16. Média e alta complexidade, R$ 2.135.726,68. Vigilância em saúde, R$ 444.683,40. Com a Covid-19, R$ 856.357,92. Dos recursos estadual, R$ 1.408.560. Equipamentos de oxigênio no domicílio, R$ 150 mil. Contratação de médicos, R$ 100 mil. Para a Covid-19, R$ 1.155.560. Repasses de investimentos, R$ 119.640. Aplicação de recursos, R$ 23.799,03. Total geral, R$ 8.744.997,70. No primeiro quadrimestre de 2020, com recursos de Covid, utilizamos de recurso municipal extra-orçamentário o total de R$ 699.155,86. Com o decreto da calamidade da chuva, extra-orçamentário municipal, utilizamos o total de R$ 27.291,68. Do recurso federal, R$ 656.357,92. Do recurso estadual, R$ 1.158.560, perfazendo o total de R$ 2.741.366,46. Utilizando o recurso do Covid, então, para outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, com o contrato de gestão municipal, utilizamos o total de R$ 699.155,86 para um termo aditivo para atendimento da Central Covid, equipe de atendimento domiciliar, equipe de coletas, para um período de 6 meses. Com material de consumo do recurso estadual Covid, utilizamos para Excel Serviços Administrativos, R$ 155 mil, para aquisição de 50 mil unidades de máscara descartável cirúrgica tripla, retangular, branca com elástico. Para rodeio jeans, R$ 430 mil, para aquisição de 60 mil unidades de aventais descartáveis tamanho G, modelo clínico, gramatura 40. Com material de consumo, com recurso federal Covid-19, com Renata Lubachevski, R$ 12.800, para a aquisição de 80 mil unidades de gorros cirúrgicos descartáveis tipo touca branca, e ainda com a Renata Lubachevski, R$ 358.720, para 112.100 unidades de máscara cirúrgica descartável, tipo bigodeira, tripla, camada, branca, azul com elástico, na sua extensão, gramatura 30. Com subvenções sociais, com recurso estadual do Covid-19, para a FAMESP, Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, R$ 530 mil, com termo aditivo ao convênio, termo aditivo número 06 de 2020, ao convênio número 01 de 2018, entre a FAMESP e a Prefeitura de Botucatu, para testagem de pacientes com suspeita de Covid-19 por um período de 6 meses. Para vencimentos e vantagens fixa municipal no decreto da calamidade, com folha de pagamento foram utilizados R$ 18.402,70 para pagamento de hora extra na folha de pagamento dos servidores que trabalharam durante o período da calamidade, das chuvas. Outros serviços terceiro, pessoa jurídica, ainda no decreto de calamidade, com Vieira e Ferreira, materiais elétricos, R$ 6.300 para serviço de instalação e manutenção em rede elétrica. E Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda, R$ 547,81 para o seguro obrigatório DPVAT. Ainda com material de consumo, no decreto de calamidade, 2MG Brasil,
R$ 270,40 para 1.000 unidades de luvas cirúrgicas para procedimentos tamanho G. 2MG Brasil, R$ 39,80, 5 rolos de fita zebrada para marcação de área preta e amarela. 2MG Brasil, R$ 1.730,97, 5 pares de bota de PVC cano longo preta forrada, tipo impermeável, número 36, 5 pares no número 37, 3 pares 38, 2 pares número 40, 3 pares 41, 3 pares 42, 1 par 43 e 80 unidades de capas de chuvas em PVC amarela, com forro em poliéster, com mangas longas e capuz fechamento frontal com botões plásticos. No total de despesas para o Covid-19 e o decreto de calamidade pública, despesas municipais com o Covid, R$ 699.155,86, despesas estaduais com o Covid, R$ 1.115.000, despesas com recurso federal do Covid, R$ 371.520. Total de despesas com o Covid, R$ 2.185.675,86. Com despesas municipais com o decreto de calamidade, R$ 27.291,68. Com o decreto de calamidade, despesas estaduais não teve nada e despesa com recurso federal também nenhum valor. Perfazendo, então, o valor total no decreto de calamidade, R$ 27.291,68. Total de despesas Covid-19, calamidade pública. Receitas extra-orçamentária municipal, R$ 699.155,86. Despesas municipais com o Covid, R$ 699.155,86. Não tem saldo disponível. Receitas estaduais, R$ 1.158.560 de receitas, com despesas R$ 1.115.000, tem um saldo disponível do Estado para a Covid-19 de R$ 43.560. Com receitas federal, no primeiro quadrimestre, R$ 856.357,92. As despesas, R$ 371.520, ainda tendo um saldo de recurso federal para a Covid de R$ 484.837,92. Total das receitas, R$ 2.714.073,78. Total de despesas com o Covid, R$ 2.186.675,86. E total de saldo disponível, R$ 528.397,92. Com o decreto de calamidade, receita extra-orçamentária municipal, R$ 27.291,68. Despesas municipais com decreto de calamidade, R$ 27.291,68. Não tivemos despesas e receitas federal e nem estadual. Então, o total de receita, R$ 27.291,68 e despesas, R$ 27.291,68. Após a explicação minuciosa da subsecretária Valéria, antes de passar à fase de pergunta, quero registrar que está interagindo conosco os vereadores Cula, vereadora Jamila, vereador Curumim, vereadora Alessandra Luquezzi, vereador Sargento Laudo, vereadora Belardo, vereadora Rosielo, e temos ainda 17 pessoas interadas pelo Facebook. Nesse momento, eu abro a pergunta aos vereadores e ao público que tiver interesse. Está aberta a fase de perguntas. Os vereadores que estão online, que eu acabei de mencionar. O Carlos Trigo também está online, acompanhando esta audiência da saúde. Está, então, aberto o microfone para que o pessoal possa fazer suas indagações, suas perguntas, suas sugestões.
Pergunta do vereador Abelardo. No site das despesas está que a maior parte é com contratos de gestão e, em segundo, com folha de pagamento e encargos. Poderia detalhar, já que o investimento encontra-se em percentual baixo? Pelo que nós entendemos da pergunta, né, é que o contrato de gestão tem um valor maior e o folha de pagamentos e encargos, é isso? Vou repetir a pergunta. Do vereador Abelardo. No site das despesas está que a maior parte é com contratos de gestão e, em segundo, com folha de pagamento e encargos. Poderia detalhar, já que o investimento encontra-se em percentual baixo? Bom, desculpa, mas nós estamos, Abelardo, com todo respeito, que estamos tendo um pouco de dificuldade de entender, mas assim, o contrato de gestão, que é o maior, então se você for aqui na página 7, você vê que percentualmente ele chega quase a 30% das despesas, e o segundo, folha de pagamento e encargos, chega próximo a 20% das despesas, e convênios também, algo em torno de 18% das despesas. Então, acho que é por conta disso que são os 3 itens que compreendem os maiores gastos da Secretaria. Continua aberto para perguntas para os vereadores e para o público em geral. Só para ilustrar da questão do vereador Abelardo, ele se referia à página 7, no slide das despesas. Quero agradecer aos vereadores Alessandra, vereador Laudo, vereador Abelardo, vereadora Rosiello, vereadora Jamila, vereador Carlos Trigo, vereador Cula e vereador Curumim. E o público em geral que está no Facebook interagindo com essa audiência pública. E não temos os dados ainda que estão assistindo pela TV. Muita gente assistindo pela TV, essa audiência realmente ela contempla todos os requisitos de transparência exigidos pela nossa lei. Continua a fase de perguntas. Vou dar mais 5 minutos para a fase de perguntas. Ninguém mais quer interagir com o secretário, com a subsecretária, com o assessor de gabinete. Agora se encontra online 14 pessoas pelo Facebook. Enquanto ele faz pergunta, se a mesa quiser fazer alguma consideração, por favor. Pergunta da vereadora Rosiello sobre o convênio com a FAMESP para o teste de Covid-19.
explicar as fontes de recursos, se são federal ou estadual. Bom dia a todos. A questão do recurso que veio, que foi passado para a FAMESP, é estadual, que foi o incentivo para combate ao Covid. Ninguém mais quer interagir com o secretário, com a subsecretária. Essa audiência, ela assegura, pelo índice passado pela nossa diretora, até um número maior do que a presencial. Nós tivemos com 17 pessoas no Facebook, se encontra agora com 14 pessoas, e quase todos os vereadores estão interagindo com essa audiência. ...754 pessoas já visualizaram essa live da audiência pública. Isso demonstra que é uma audiência realmente bastante contempladora ao conhecimento popular. Tem pergunta? Mais uma pergunta, por favor, nome e a pergunta. Novamente da vereadora Rose Iello, sobre esse recurso da FAMESP, por que foi lançado o total no primeiro quadrimestre de 530 mil e no convênio é parcelado? O repasse total estadual para o incentivo contra o Covid foi de 1.258.000, se não me engano, 158. Foi utilizado só a parte dele. Então, para uma ação do combate ao corona, que foi o repasse para a FAMESP para testagem. Então, ainda sobra saldo, como está no slide à frente, que fala o saldo dos recursos ainda. Continuamos com a fase de pergunta para o público, para os senhores vereadores. Secretário André Spadaro, com a palavra. Bom dia novamente. Acho que enquanto a gente aguarda eventuais novas perguntas de vereadores, de ouvintes, eu gostaria de fazer aqui uma mensagem sobre a situação atual do coronavírus aqui em Botucatu e no interior de um modo geral. Então, acho que é importante, todos tenham acompanhado todas as medidas que a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura Municipal tem adotado desde o início da pandemia, com a criação da Central do Coronavírus, das equipes domiciliares, desse investimento de extrema importância nesse programa de testagem. Então, Botucatu seguramente será um dos municípios no país que mais realizará testes proporcionalmente ao número de habitantes, naturalmente. E isso tem permitido que a gente tenha uma situação de controle da pandemia aqui em Botucatu, possivelmente melhor do que em muitas outras regiões. Mas é importante dizer que essa pandemia do coronavírus, ela é algo novo, que todos ainda, não só no Brasil, mas no mundo, estamos ainda aprendendo sobre a doença, aprendendo se quem adquire a doença uma vez e tem anticorpo, se isso vai conferir imunidade, se ela pode pegar de novo, se essa imunidade existe, por quanto tempo ela perdura.
há inúmeras discussões sobre vacinas em andamento, algumas perspectivas já indicando talvez uma possibilidade de vacina já para dezembro, outras sugerindo que apenas daqui a um ano. Mas é importante, de um modo geral, dizer que a percepção atual no estado de São Paulo é de uma certa estabilização da doença no estado como um todo, mas, no entanto, isso se deve a um momento de, vamos dizer, de desequilíbrio, ou seja, primeiro começou na capital, na região metropolitana, e no interior era menor, e agora, embora os números estejam relativamente em queda no estado como um todo, a percepção é que essa queda se deve mais a uma redução na capital e região metropolitana e um aumento no interior. Então, é um momento que pede bastante cautela, embora nós não tenhamos percebido ainda aqui em Botucatu um aumento da taxa de transmissão da doença. Na verdade, pelo contrário, ela tem se mantido estável e mesmo a variação percentual a cada semana de casos se encontra em queda, mas a gente monitora esse dado diariamente para que qualquer tendência de reversão e de aumento de contaminação possa fazer com que a gente venha desencadear novas ações para o combate. Então, nesse momento, segue de extrema importância que todos sigam as recomendações para o combate à pandemia, em especial o uso de máscara, distanciamento social, medidas de higiene, então, de lavagem de mãos, de uso de álcool gel e, principalmente, aproveitando esse programa de testagem que nós temos, uma das principais medidas nesse momento para que a gente mantenha a situação sob controle aqui no nosso município, é que todas as pessoas que tenham, então, sintomas de síndrome gripal, que entrem em contato com a Central Coronavírus, para que seja afastada imediatamente. Então, qualquer pessoa com síndrome gripal, ela precisa ficar afastada. Nós estamos, infelizmente, tendo algumas dificuldades nessa questão. Então, algumas pessoas com síndrome gripal e que já colheram o teste, estão aguardando o resultado, muitas vezes têm descumprido esse isolamento e circulado na cidade, circulado em supermercados, no comércio, e depois ela vem a saber que ela é positiva e ficou circulando alguns dias enquanto aguardava. Então, para todas as pessoas que colhem o teste, que têm sintomas, nós temos recomendado que permaneçam em isolamento social, permaneçam dentro de casa, que não saiam para trabalhar, não entrem em contato com outros familiares, para que a gente possa conter a disseminação da doença. Então, acho que essa é uma medida que precisa ser reforçada nesse momento, porque, infelizmente, talvez seja o ponto que nós estamos tendo mais dificuldade no momento. Em especial, numa situação específica, que é uma pessoa que testa positivo numa casa, nós temos insistido que todas as pessoas que moram na mesma casa precisam ficar em isolamento. E estamos testando também essas pessoas que moram na mesma casa, mesmo que elas não tenham sintomas. E temos verificado que uma porcentagem grande dessas pessoas que moram na casa de alguém que testou positivo e que está com sintomas, acaba testando positivo também. E pode ser uma pessoa que venha a transmitir a doença para familiares, amigos e no emprego. Então é importante que essas pessoas também permaneçam em repouso, em isolamento domiciliar, até que tenha o resultado do seu exame divulgado e receba as orientações da nossa Central Coronavírus. Me parece que temos mais perguntas. Tem mais pergunta? Pergunta do vereador Carlos Trigo. Quem decide qual tipo de teste será feito no teste aleatório e por que não é feito nos trabalhadores de supermercado e nos trabalhadores do transporte coletivo? Bom dia, Trigo. Muito obrigado pela participação. Excelente pergunta. Com relação a testes, o importante é dizer que são 2 testes que são disponíveis, então, para que a gente possa aplicar nos pacientes. Nós temos o teste, que é o que nós estamos utilizando aqui em Botucatu, de forma majoritária, que é o melhor teste que existe, que é o teste do RT-PCR. Então, é aquele teste do SWAB, que colhe um material do nariz e da garganta, com uma espécie de um cotonete, para detectar a presença do vírus. Então, esse é o exame que é chamado de padrão ouro. Então, é o melhor exame para detectar a presença do vírus na cavidade aérea superior, que a gente chama aqui, no nariz e na garganta dos indivíduos. Então, esse é o melhor teste que tem. E a melhor forma de se utilizar esse teste é
em pessoas com sintomas de síndrome gripal e principalmente fazendo a coleta entre o 3º e no máximo o 7º dia de síndrome gripal. Então, do início dos sintomas. Então, esse é o teste ouro, esse é o mais importante, é o carro-chefe, então, vamos dizer, do programa de testagem no combate à pandemia. E o ideal, então, é que se teste predominantemente pessoas que estejam com sintomas e, preferencialmente, a partir do 3º dia, porque muitas vezes no 1º dia, 2º dia de sintoma, você pode não detectar o vírus, mas, em seguida, ele está lá presente e é ele que está causando a síndrome gripal. Então, esse é o carro-chefe. Em seguida, entendemos que, e porque nós percebemos que muitas pessoas no mesmo domicílio de alguém que testou positivo acabava tendo sintomas também, nós fizemos alguns testes em pessoas com e sem sintomas que moram no mesmo domicílio e percebemos um percentual muito elevado dos contatos domiciliares com a presença do vírus. Então, entendemos que essa também seria uma forma de reduzir a contaminação da doença e mostrar para aquelas pessoas que não têm sintomas e que moram na casa de alguém positivo, que ela pode ser uma portadora assintomática, embora se tenha muita discussão sobre isso, o entendimento é que o portador assintomático também transmite, possivelmente menos do que alguém que está com sintoma, que está ali tossindo, espirrando, mas o portador assintomático ele também transmite, ele precisa ficar em isolamento. E depois, um segundo bloco, nós temos os testes, que são os testes chamados sorológicos, que é o teste rápido, conhecido pelo teste rápido. Então, esse teste, na verdade, ele não pesquisa a presença do vírus, mas sim ele pesquisa se a pessoa teve contato com o vírus e desenvolveu anticorpos no sangue. Então, é uma pesquisa de anticorpo. Então, se uma pessoa que faz o teste sorológico, ela dá positivo, o que significa que ela, em algum momento, ela teve contato com o vírus, teve a exposição, mesmo que ela tenha desenvolvido sintomas ou não, ela desenvolve o anticorpo e esse anticorpo é detectado. Esse teste sorológico, ainda, no momento, o que é chamado de primeira geração, eles têm uma precisão, uma acurácia que é bastante inferior ao do RT-PCR. Então, de um modo geral, para ver se uma pessoa e conduzir um caso individual de uma pessoa, para saber em que estágio ela está, se ela teve a doença ou não, ele não é um melhor teste. O melhor teste seria o RT-PCR, que nós estamos aplicando nas pessoas, então, sintomáticas predominantemente. Então, esse teste sorológico, o entendimento que se tem é que ele é mais adequado para fazer inquérito populacional. Então, a melhor forma de se empregar o teste rápido é para pesquisar o que se chama de imunidade de rebanho, ou seja, saber qual a prevalência de pessoas na comunidade que têm anticorpos. E a melhor forma de fazer isso é da forma como nós estamos fazendo agora, inclusive, o segundo inquérito populacional, com a amostragem da população como um todo, e não necessariamente em grupos específicos. Fizemos também na saúde, pois isso também é uma determinação do Ministério da Saúde, os testes foram distribuídos rápidos para os municípios, para que fossem realizados predominantemente em profissionais da saúde, forças policiais e idosos. Por isso que nós temos que aplicar o teste também conforme a recomendação do Ministério da Saúde. Mas a melhor forma de se empregar o teste sorológico, então, não é necessariamente especificamente em categorias. Então, por exemplo, caixa de supermercado ou motorista de ônibus, o importante é a gente saber na população como um todo e numa amostra que seja representativa de toda a população, ou seja, sorteada, utilizando um método de pesquisa, mesmo método que institutos de pesquisa usam para fazer uma análise de intenção de votos. Então, a gente sorteia todas as regiões, sorteia entre o sexo masculino e feminino e todas as faixas etárias, de modo que, ao final, que a gente completar os 1.400 testes nesse segundo inquérito essa semana, você tenha uma amostra da população que foi testada como um todo e que possa ser aplicada para a população de um modo geral, ou seja, uma amostra que seja representativa da população. Então, amostras de categorias específicas e um teste isolado em uma pessoa, ela não, principalmente o teste rápido, ela não tem
grande valor para se tomar decisões, mas uma testagem em uma amostra que é representativa da população e principalmente feita de forma seriada, como nós estamos fazendo. Então, nós vamos fazer o segundo agora e já temos testes rápidos reservados lá para o final, para a segunda quinzena, talvez de agosto, fazer a terceiro inquérito populacional e dessa forma a gente vai acompanhar como que evolui a questão da imunidade de rebanho aqui em Botucatu e como que isso pode interferir na retomada das atividades econômicas. Temos mais 3 perguntas. Eu gostaria que o nosso querido Lucas fizesse ao secretário ou à subsecretária. Da vereadora Rose Iello. Por que a diferença? A pergunta dela é com relação ao conteúdo, ao contido na página 8 do que vocês apresentaram. Por que a diferença de 2 milhões a maior nas despesas de atenção básica, já que em 2019 foi de 1,8 milhão e 2020 3,4 milhões? Por que a diferença de 2 milhões a maior nas despesas de atenção básica, já que em 2019 foi de 1,8 milhão e em 2020, 3,4 milhões. Bom dia. Referente à diferença de um ano para o outro, a composição que foi feita a repasse. Como veio mais como a gente utilizamos recurso PAB, utilizamos maior dessa vez para repasse de contrato de gestão e usamos mais desse bloco. Essa é a diferença. A diferença foi do jeito que foi utilizada a composição nossa. Só complementando, então, pelo que eu entendi da pergunta, Rose, você fala especificamente sobre transferências do SUS, né? Então, é o que o Bruno disse. Dependendo da forma como se dá o repasse federal, naquele mês ou naquele quadrimestre, você utiliza mais ou menos do recurso próprio em detrimento do recurso federal. Então, se você recebe um recurso federal maior, então você acaba aplicando primeiro o recurso federal e reserva o recurso municipal. Acho que seria isso. Então, existe uma diferença, mas é por conta da forma como são feitos os repasses federais, e a gente acaba, sempre que vem um repasse federal maior em relação a um ano ao outro, utilizando primeiro o federal, para depois utilizar o recurso do Tesouro. Antes de passar para a próxima pergunta, quero registrar que estamos com 42 pessoas interagindo pelo Facebook. Do vereador Abelardo, ele perdeu o começo da prestação de contas e ele pergunta aqui se ela já foi deliberada no Conselho Municipal da Saúde. Sim, antes de passar para a audiência pública na Câmara, ela é primeiro aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde. Isso já ocorreu no dia 19 de junho. Novamente da vereadora Rose Iello, já que o governo estadual repassou 1,115 milhão, qual e como a Prefeitura está atuando na parceria com o plano do governo estadual nos diagnósticos do Covid, na fase 1, fase 2 e fase 3? Já que o governo estadual repassou 1,115 milhão, qual e como a Prefeitura está atuando na parceria com o plano do governo estadual nos diagnósticos do Covid na fase 1, fase 2 e fase 3? Veja, do que nós depreendemos aqui da pergunta, Botucatu implantou um sistema próprio de testagem. Então, foi pioneiro nesse sentido. O Laboratório de Biologia Molecular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina desenvolveu o método aqui. E isso foi possível através de investimentos da Faculdade de Medicina e da Prefeitura. Então, num convênio que foi aditado junto à FAMESP. Então, desde 16 de abril,
que nós estamos testando, então, todas as pessoas com síndrome gripal e depois todas as pessoas que são contatos domiciliares de síndrome gripal e também, mais recentemente, em função do surto que nós enfrentamos aqui em casa de repouso, também passamos a testar todos os idosos e todos os cuidadores, e isso será uma ação contínua, e já estamos na segunda fase de repetir os testes para esses idosos. Então, nós temos aqui, basicamente, um programa que é um programa que, vamos chamar de um programa próprio, que foi instituído aqui de testagem. Pergunta enviada pelo Lelo Pagani. Esse novo inquérito que vai ser feito neste mês na cidade, diferente do mês passado, será coletado um frasco de sangue. Qual a diferença deles, do mês passado para esse mês? Bom dia, Lelo. Muito obrigado pela colocação, excelente pergunta. Nós temos em contatos, em especial com pesquisadores do Instituto de Biociências, infectologistas do HC, e existe alguns estudos que sugerem que a sensibilidade, né, ou seja, a capacidade do teste rápido detectar se uma pessoa é positiva ou não, pode ser maior se você fizer o teste a partir de uma amostra de sangue, que é centrifugada, e você fizer o teste através do soro. Então, basicamente, o teste é o mesmo. Então, entre o primeiro inquérito e o segundo, é o mesmo teste rápido, do mesmo fornecedor, do mesmo lote que nós recebemos do Ministério da Saúde. Então, a diferença é que no primeiro inquérito, nós fazíamos ali uma picadinha, ali como quem vai medir a glicemia aqui, quem é diabético, uma picadinha no dedo, e você pegava uma gota de sangue da ponta do dedo e coloca lá no equipamento com 3 gotas do reagente e o teste fica pronto em 15 minutos. Agora nós estamos fazendo o mesmo teste, só que ao invés de pegar o sangue da ponta do dedo, nós estamos colhendo um tubo de sangue, 3 ml de sangue, está sendo encaminhado então para o Laboratório de Biologia Molecular, onde equipes do laboratório e da Secretaria da Saúde, da Pirangi, estão realizando os testes. Então, em vez de você usar a ponta do dedo, você pega a amostra de sangue, centrifuga e faz o teste a partir do soro. Existem alguns indícios que a sensibilidade, né, a capacidade desse mesmo teste, identificar se uma pessoa é positiva, é de 70% a 80% se você fizer com sangue da ponta do dedo, e pode ser um pouco acima de 90% se você fizer com o soro, né, retirado então desse tubo de sangue que é coletado. Então, nós optamos por fazer essa testagem nesse segundo inquérito, utilizando esse método, para que a gente possa eventualmente tentar identificar uma diferença entre os dois inquéritos, talvez com uma melhora de precisão de acurácia do teste. E já posso até adiantar que nós tivemos já uma amostra inicial ontem, de apenas um dos períodos que foi coletado, e nós tivemos um teste positivo de 120. Então, é uma amostra inicial ainda, nós vamos fazer 1.400 testes novamente, mas com perto de 10% de uma amostra inicial, estamos vendo números também, nesse momento, abaixo de 1% de prevalência de anticorpo na população como um todo. Então, foi 0,5% no primeiro inquérito, nós tínhamos uma expectativa agora de que isso já seja maior, mas vamos aguardar aí até sexta-feira, até que a gente tenha um número maior de testes e ver se eventualmente essa diferença que é descrita, mas não é uma coisa muito certa ainda, se isso vai trazer alguma alteração e dados mais fidedignos e mais precisos para o nosso inquérito, para que a gente possa decidir, então, no terceiro inquérito, qual que será o método utilizado. Os dois métodos têm sido utilizados no país inteiro, em todos os inquéritos que têm sido feitos pelas universidades do Rio Grande do Sul, no país como um todo, tanto com a ponta do dedo, quanto do sangue total, de forma indistinta, mas nós optamos aqui, após conversas com infectologistas e com toda a comissão, para fazer o segundo teste no sangue, para avaliar se isso melhoraria, vamos dizer, a precisão do teste e traria dados mais precisos aqui para o nosso inquérito. Mas é esperar aqui para a gente ver o resultado, Lela. Pergunta da Fernanda Labanca. O secretário já consegue divulgar a curva dos casos em Botucatu? Pessoal, queira fazer pergunta, pediria que fizesse, estamos caminhando para o final, até as 10h30, faltando 28 minutos.
18 minutos, então poderia fazer para me dar as considerações finais após as perguntas que chegarem até os 10h20, por favor. Fernanda, obrigado pela pergunta. A curva, em verdade, nós acompanhamos ela diariamente, e eu acho que eu vou conversar com a equipe da comunicação para ver se, eventualmente, nos boletins, entre o vídeo, a gente pode inserir a curva para que as pessoas possam acompanhar. Mas o que eu posso dizer é que, de forma bem importante, uma análise que é feita em cima da curva, isso a gente tem apresentado com frequência para a nossa comissão do Covid, e para o prefeito e o grupo de aconselhamento de secretários. A gente observa um dado importante na nossa curva, que é o tempo que você demora para dobrar o número de casos. Então, se você considerar quando a gente atingiu 600 casos, e você marcar na curva ali 600 casos, depois 300, 150, 75, ou seja, cada vez que o número de casos dobrou, a gente observa que as últimas 4 vezes em que o número de casos dobrou ao longo da curva, o tempo para que ela dobrasse foi sendo maior. Então, a gente dobrava a cada 13 dias, depois a cada 14 dias, chegamos a dobrar a cada 18 dias, e a última vez que dobrou o número de casos em Botucatu, demorou 24 dias. Então, isso significa, quando você tem um tempo maior para que o número de casos dobre, que a taxa de contaminação ela está em queda. Então, esse é um dado que a gente acompanha assim diariamente, e que a gente pode, eventualmente, conversar com a equipe de comunicação para a gente inserir nos boletins, ou junto da postagem, ou mesmo durante a transmissão do boletim de número de casos, para que isso possa também ser acompanhado de um modo geral. Em relação à pergunta que a vereadora Rose Iello tinha feito anteriormente sobre o plano do governo estadual, ela encaminhou uma resposta dizendo que não ficou clara a resposta. Então, o governo municipal não aderiu ao plano de prevenção de diagnósticos do Covid em relação aos testes? Ela pergunta também quantos testes o município de Botucatu foi beneficiado pelo SUS, advindo do SUS. Não consegui entender a pergunta. Bom, Rose, tudo bem, vamos em frente aqui. Nós estamos debatendo aqui, mas não entendemos exatamente o que você está perguntando. Mas o que eu posso dizer aqui, então, Botucatu, nesse momento, já realizou em torno de 8.000 testes. É um número bastante grande, bastante expressivo, em função dessa parceria, então, que foi desenvolvida no município com o Hospital das Clínicas, o Laboratório de Biologia Molecular, do HC, da Faculdade de Medicina de Botucatu, com a participação da Faculdade de Medicina e participação da Prefeitura. Então, é um plano que eu diria quase que único no país. Ninguém fez tantos testes aqui no Brasil como Botucatu vem fazendo com relação ao número de habitantes. Em um novo questionamento da vereadora Rose Iello, e acredito até que seja o tema que o secretário abordou nesse momento, quantos testes ouro RT-PCR o município de Botucatu foi beneficiado pelo SUS advindo do Estado? Botucatu, na verdade, fez uma contratação de 15.000 testes de RT-PCR junto ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina. E depois, dentro das verbas que nós recebemos, tanto federal quanto estadual, fez-se a opção de utilizar o recurso do Estado para a FAMESP. Então, então são 15.000 testes RT-PCR, depois, numa outra parceria com a Embraer, são mais 5.000 testes RT-PCR, então são 20.000 testes aqui que nós teremos disponíveis, até 20.000 testes aqui para Botucatu, e mais 7.000 testes rápidos que nós recebemos do Ministério da Saúde. Então, isso pode totalizar 27.000 testes, somando os testes RT-PCR e testes rápidos, o que representa uma testagem de até 18% da população, que é um número bastante expressivo, inclusive, se você considerar o número de testagens internacional. Mais alguma pergunta? Então, não temos mais perguntas. Vamos passar, então, para a fase final dessa audiência pública. Quero
passar a palavra ao secretário para suas considerações finais, à subsecretária e nosso querido assessor de gabinete que faça as suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, Carreira. Mais alguma pergunta? Se tiver mais uma pergunta, eu vou considerar a pergunta, é a última pergunta da... Então, vamos lá. São duas, na verdade, que chegaram ao mesmo tempo aqui. Do Lelo Pagani, numa possível vacina chinesa ou de Oxford, que foi amplamente divulgada nesse final de semana. Como nossa população terá acesso a ela? Tem uma previsão para isso? E o segundo questionamento, para a gente já seguir no embalo, João Barbosa Camargo. Pessoas com deficiência mental, como epilepsia ou convulsão desde a infância, têm direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez de ordem médica na Unesp? Bom, vou responder a primeira pergunta. Eu acho que a segunda já é uma pergunta mais trabalhista. Acho que talvez não diga respeito aqui à prestação de contas, com todo respeito. E a primeira pergunta, então, do Lelo, a gente tem acompanhado, naturalmente, esses anúncios da vacina, da produção, mas é importante dizer, assim, que é uma vacina que dentro de, me parece que em torno de 140 vacinas que estão sendo testadas em todo o mundo, é uma das que é mais promissora. Mas é importante dizer que ela ainda está em fase de testes. Então, ela será produzida aqui, uma parte delas será utilizada para a realização de testes em um grupo maior de pessoas para verificar se ela é uma vacina segura e eficaz. E existe uma previsão inicial, que eu acredito, de produção de 30 milhões de doses, e depois isso deverá ser ampliado, se eu não me engano, para 70 milhões de doses, se isso for comprovado que ela é segura e eficaz, para poder ser aplicada, então. E o que eu tenho dito, Lelo, para poder entender essa questão da vacina, é que eu vejo que será um modelo possivelmente muito próximo do que a gente observa para a vacina da gripe do H1N1. Então, hoje, já passadas mais de, acredito que 24 ou 25 campanhas da gripe, da influenza, nós temos aqui no país, por exemplo, esse ano, 77 milhões de doses que são produzidas da vacina da gripe, H1N1, para 210 milhões de habitantes. Ou seja, e a cada ano, essa vacina é distribuída para grupos prioritários pelo Ministério da Saúde, e a cada ano vão se incluindo novas categorias. Então, para quem lembrar, começou só com idosos, depois profissionais de saúde, crianças, enfim, a cada ano isso é ampliado, mas mesmo depois de mais de 25 anos de campanha, você não tem a disponibilidade da vacina da gripe para a população como um todo. E eu acredito que, na eventualidade dessa vacina, esperamos que isso ocorra, se mostre segura e eficiente, essa produção, então, será feita, basicamente coordenada também pelo Ministério da Saúde, né, depois repassada às secretarias de Estado, e provavelmente ela também seguirá um modelo parecido com o da vacina da gripe, ou seja, o coronavírus ele afeta principalmente idosos, então idosos receberão prioritariamente, profissionais de saúde que estão ali na lida, né, na linha de frente do combate e do atendimento dos pacientes, pessoas que têm doença do coração, pessoas que têm diabetes. Então, eu acredito que será um modelo muito parecido com o que ocorre com o H1N1, de acordo com a disponibilidade da vacina. É importante dizer que existe uma busca e uma vontade grande de que se vacine a população toda no mundo, mas isso dificilmente ocorrerá, até por falta de capacidade de produção e de insumos para que você atinja a população como um todo. Então, eu acredito que isso, funcionando, e esperamos que funcione, provavelmente será num modelo como esse, ou seja, inicialmente você tem que seja 70 milhões de doses, que é a mesma quantidade que você tem hoje da vacina da H1N1 por ano, e que isso será distribuído de acordo com o grupo prioritário, as pessoas que têm uma pior evolução quando são acometidas pela Covid-19. Passo agora a fase de encerramento das perguntas, passo ao secretário que faça suas considerações finais desta audiência da saúde.
Bom dia a todos. Só gostaria de agradecer mesmo todo o acompanhamento de todos. Nós estamos até um pouco atrapalhados aqui hoje, né, Carreira? É muito diferente. Acho que nós fizemos várias sessões aqui de prestação de conta. Realmente essa é muito peculiar. Mas eu acredito que a gente vai aprendendo todo mundo a fazer reuniões online e atividades em home office. E eu acredito que tenha dado oportunidade às pessoas que têm interesse de fazer os seus questionamentos. E estamos aí sempre à disposição para que a gente possa trazer as informações de modo transparente. Então, apenas agradecer. Já temos um compromisso agora à tarde com o prefeito em São Paulo e já estaremos aí a caminho, então, de São Paulo agora, assim que a gente encerrar aqui. Então, agradeço a todos, um bom dia, uma boa semana. Quero dizer que essa audiência teve um alcance bastante satisfatório. Em média, 50 pessoas estiveram em contato com essa audiência pelo Facebook da Câmara e 2.184 pessoas de alcance, a TV Câmara, Facebook e tal. E teve 12 perguntas online. Isso demonstra que a presencial é importante, mas o alcance é muito maior na remota, pelo que temos observado. Quero agradecer a vereadora Alessandra, a vereadora Sargento Laudo, a vereadora Abelardo, a vereadora Rosiello, a vereadora Jamila, o vereador Carlos Trigo, o vereador Kula, o vereador Curumim, por estar nos prestigiando e interagindo com essa Câmara através dessa audiência. Quero agradecer ao nosso secretário, o André Spadaro, toda a equipe de saúde, pelo trabalho que vem fazendo em Botucatu em respeito ao Covid-19. Dizer que Botucatu é uma excelência no que tange ao Covid-19. E tivemos alguns resultados a nível de Estado que não foi tão satisfatório, alheio ao trabalho que estamos fazendo aqui. Parabéns, parabenizo o prefeito pelo trabalho que vem fazendo junto com a equipe de saúde da cidade de Botucatu. Isso quer dizer, o NESP, o colegiado médico da nossa cidade. Muito obrigado e declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a todos que interagiram pela TV, pelo Facebook ou pelo telefone. Muito obrigado.